Bom, pessoal, continuando aqui a revisão dos nossos assuntos do primeiro semestre, agora a gente vai ver o assunto regra de 3, né, que é outro assunto importantíssimo da matemática. A regra de 3 é um processo matemático para a resolução de muitos problemas que envolvem duas ou mais grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Nesse sentido, na regra de 3 simples, é necessário que 3 valores sejam apresentados para que assim descubra o quarto valor. Em outras palavras, a regra de 3 permite descobrir um valor não identificado por meio de outros 3. Então, o que é a regra de 3 para que vocês não esqueçam de forma alguma? Ele é um processo, um método matemático de resolução de problemas, certo? Que vai trabalhar grandezas, e existem 2 tipos de grandezas. As diretamente proporcionais e as inversamente proporcionais. Então, primeiro, o que a gente vai estudar? A relação, porque é importante que vocês consigam identificar se a grandeza é diretamente ou inversamente, ok? Então, primeiro a gente vai falar das grandezas e logo depois a gente vai para a utilização do método, ok? Então, no que se refere à grandeza diretamente proporcional, caracteriza por grandezas diretas aquelas em que o acréscimo ou decréscimo de uma equivale ao mesmo processo na outra. Por exemplo, ao triplicarmos uma razão, a outra também será triplicada, e assim sucessivamente. Entenda melhor a seguir. Então, assim, o que é uma grandeza diretamente proporcional, pessoal? Grandeza diretamente proporcional quer dizer que quando uma grandeza cresce, a outra tende a crescer também, junto, ok? Se essa grandeza diminuir, a outra tende a diminuir também. Se elas se comportarem dessa forma, a gente diz que é uma grandeza diretamente proporcional, ok? Então, vamos aqui um exemplo de 2 grandezas diretamente proporcionais. Supondo que cada funcionário de uma microempresa com 35 integrantes gasta 10 folhas de papel diariamente, quantas folhas serão gastas nessa mesma empresa quando o quadro de colaboradores aumentar para 50? Percebam, partiu de 35 integrantes da empresa para 50, ou seja, o número de integrantes é uma grandeza, ok? E a outra grandeza aqui no caso é o número de folhas. Quando tinha 35, eles gastavam 10 folhas todos os dias. E aí a questão quer saber, se a gente aumentar para 50 funcionários, quantas folhas eles vão gastar? Né? Então são 2 grandezas, né? O número de integrantes e o número de folhas gastas diariamente. Então como é que a gente organiza aqui? Vamos organizar as grandezas em coluna. Coluna é na vertical, de baixo para cima, ok? Ó. Então a primeira coluna, os funcionários, né? Então eu organizo os dados, os valores em coluna. E a outra, o número de papéis, né? Na coluna seguinte. Então vai ficar da seguinte forma. Quando eu tinha 35 funcionários, eu gastava 10 folhas de papel todos os dias. E aí passou para 50 funcionários, eu quero saber quanto de papel eu vou gastar diariamente. Percebam que a regra de 3 é como no enunciado anterior, que fala que ele te dá 3 valores. Perceba que são 3 valores e que ele quer o quarto. Né? Para isso que serve a regra de 3, né? Para encontrar essa relação e essa correspondência entre as grandezas. Né? Então, partindo disso, o que é que a gente precisa fazer agora? Identificar as grandezas, se elas são diretamente ou inversamente proporcional. Agora vamos só usar o raciocínio. Se eu tinha 35 funcionários, gastava 10 folhas diárias. Se eu aumentar, perceba que está aumentando, aumentar para 50, o número de papéis, na opinião de você, vai aumentar ou vai diminuir? Logicamente que vai aumentar. Né? O consumo e o gasto de papel vai aumentar. Percebo que enquanto a coluna aqui dos funcionários está aumentando, a de papéis tende a aumentar também. Percebam que as 2 grandezas elas são diretamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra tende a aumentar também. Ok? Ó. Ao analisarmos o caso, percebemos que o aumento de colaboradores provocará também um aumento no gasto de papel. Logo, essa é uma razão do tipo direta, que deve ser resolvida através da multiplicação cruzada. Como é essa multiplicação cruzada? Cada coluna dessa aqui, ó, cada grandeza a gente organiza numa forma de fração. Como vai ficar isso? Vai ficar assim, ó,
35 sobre 50 e 10 sobre x. Igualdade de frações a gente multiplica como? Cruzado. O 35 vai multiplicar o x e o 50 vai multiplicar o 10. Ok? Então, ó, 35 vezes o x, 35x. 50 vezes 10, eu deixo armadinho aqui. Ó. Então vai ficar assim, ó, 35x é igual, 50 vezes 10 é igual a 500. Ok? Qual é o valor que eu quero encontrar? É a minha variável x. Então eu vou deixar ela no primeiro termo. E o 35 que estava aqui multiplicando x vai para o outro lado dividindo. Então vai ficar assim, ó, x é igual a 500 dividido por 35. 500 dividido por 35 vai dar um valor de 14,3. Então, quando eu aumentar o número de funcionários para 50, eles vão gastar diariamente um pouco mais de 14 folhas. Ok? Um valor quebradinho aqui, mas a gente fala que é um pouco mais de 14 folhas diariamente. Okay? Então é bem simples a gente identificar se uma grandeza é direta ou inversamente proporcional. Agora vamos ver uma grandeza inversamente proporcional. Como é que ela vai se comportar numa questão? As grandezas inversas ocorrem quando o aumento ou diminuição de uma resultam em grandezas opostas. Ou seja, se uma quadruplica, a outra é reduzida pela metade. E assim por diante. Vejamos. O próprio nome da grandeza já está bem explícito, né? Inversamente proporcional, ou seja, ela se comporta de forma inversa. Se uma cresce, a outra tende a diminuir. Se uma diminui, a outra cresce, ela se comporta de forma inversa. Então vamos aqui para um exemplo. Se 7 pedreiros constroem uma casa grande em 80 dias, apenas 5 deles construirão a mesma casa em quanto tempo? Então quais são as grandezas que a gente consegue identificar? O número de pedreiros e o número de dias, né? Ele fala que 7 pedreiros a gente faz uma casa grande, né, em 80 dias. E aí se ele diminui o número de pedreiros, esse número de dias vai aumentar ou vai diminuir, na opinião de vocês? Vamos lá, usar o raciocínio. Ó. 7 pedreiros trabalhando de forma rápida, né? Lá 80 dias eles conseguem. Se eu diminuir, eu tirei o número aqui, um número considerável de pedreiros na construção. Esse número de dias aqui vai aumentar ou vai diminuir? Logicamente que vai aumentar, porque vai dar muito mais trabalho para construir. Então o número de dias aqui vai ser bem maior. Né? Eles vão levar um tempo maior para construir. Então perceba o comportamento das grandezas. Ó. O número de pedreiros está diminuindo, né? Ó, de 7 para 5, diminuiu. E o número de dias vai aumentar de 80 para mais dias, né? Então, enquanto uma diminui, a outra aumenta. Isso quer dizer que são grandezas inversas. E a resolução desse tipo de questão é simples, né? Ó, nessa situação, é preciso inverter uma das grandezas, pois a relação é inversamente proporcional. Isso acontece porque a diminuição de pedreiros provocará o aumento no tempo de construção. Professor, é realmente importante eu identificar uma grandeza inversa ou direta ou diretamente proporcional? É super importante, porque as grandezas inversas você tem que inverter, né? Perceba o seguinte, ó. Como é que você vai fazer essa inversão? Ó, aqui era 7 sobre 5, permanece. Aqui era 80 sobre x, mas eu fiz o quê? Eu inverti, coloquei o x para cima e o 80 para baixo. Por que isso, professor? Porque são grandezas inversamente proporcionais e a gente resolve dessa forma, ok? Você tem que inverter uma das grandezas. Professor, e se ao invés de eu inverter o x, eu inverter aqui na grandeza dos pedreiros, colocar os 5 em cima, dá certo também? Dá, certo? Contanto que você inverta uma grandeza. Se você inverter as duas, não vai surtir efeito nenhum, né? Então, quando você identificar que é uma grandeza inversa, você tem que inverter aqui, ó. No caso, ele inverteu aqui o número de dias para poder resolver. Depois que você fez isso, multiplica cruzado. Ó, o 7 vai multiplicar o 80 e o 5 vai multiplicar o x. Ok? Então vai ficar assim, ó, 5x é igual a 80 vezes 7. 5x, 80 vezes 7 é 560, ok? Como o 5 aqui está multiplicando x, ele vai partir para o outro lado dividindo. Então vai ficar, ó, x é igual a 560 dividido por 5. Vai dar igual de
112 dias. Ok? Tranquilo? Então é super importante, não esqueçam. Vocês precisam identificar as grandezas. Professor, toda questão que envolve regra de 3 eu preciso identificar as grandezas. É primordial isso. Primeira coisa que você vai ver, identifica as grandezas e ver se elas são direta ou inversamente proporcionais. Se elas são diretamente proporcionais, você não precisa mexer em nada. Agora, se elas são inversamente proporcional, você tem que inverter. Você não pode esquecer de inverter, senão o resultado vai dar errado na sua questão. Ok? Então, eu gostaria de finalizar a nossa aula aqui com a seguinte frase. Quanto mais você estuda, mais aprende e se aproxima de realizar os seus sonhos. Ok? Então, estudem, pratiquem, exercitem bastante, não esqueçam de identificar as grandezas, ok? Forte abraço.